Quem estava acordado nessa sexta-feira, 1 da manhã, viu uma das coisas mais estranhas acontecerem no mercado de cripto, que foi todas as altcoins derretendo. Em menos de 4 ou 5 minutos, tivemos criptomoedas grandes como Matic, Solana, Atom caindo mais de 20% e outras chegando a níveis de 30% de queda em alguns minutos. Tem alguma coisa acontecendo? Vamos colocar tudo a limpo agora. E se o cenário realmente é preocupante do que parece, ou se isso aqui é oportunidade. Eu acredito que essa seja a maior dúvida de todo mundo aí. Para você ter uma dimensão dessa queda, esse gráfico que você está vendo é o gráfico somente das altcoins. Então, se esse gráfico está caindo, as altcoins estão perdendo muito valor. Quando eu falo altcoins, eu tiro o Bitcoin e tiro o Ethereum da jogada, tá? Todas as outras criptomoedas. E a queda foi tão bizarra, de forte, em pouco tempo, que, cara, gerou um pânico imenso. E quando você tava vendo, eu tava ao vivo vendo, cara, é uma queda que não acabava nunca. Então, agora o mercado está trabalhando numa leve recuperação, nada muito otimista, mas o cenário agora exige bastante cautela. E a pergunta que fica que realmente não dá para entender direito é: por que só as altcoins caíram e o Bitcoin e o Ethereum ainda conseguiram se manter em níveis completamente estáveis? O Bitcoin caiu 3%, o Ethereum que chegou a cair 5%. Nossa, como é que foi tão violento assim para as altcoins? E eu acho que muita gente que está comprando nas altcoins está com um pouco de medo. Se isso vai piorar, se vai cair mais. Então vamos colocar tudo a limpo agora. E porque, na minha opinião, isso aqui é um pouco preocupante. Mas é muito melhor você ter ciência do que está acontecendo. A gente fazer uma leitura inteligente do mercado para ver quais são os cenários possíveis e os riscos que você está correndo se expondo no mercado nesse momento. Eu vou te dar um contexto do Bitcoin para a gente ir para os motivos que podem ter levado o mercado a cair tanto dessa forma. Primeiro, o Bitcoin está trabalhando num padrão chamado cunha descendente. Esse padrão tende a fazer um rompimento para cima. Então isso aqui, de certa forma, é um padrão otimista para o Bitcoin. E ele está respeitando lindamente esse padrão. Por mais esse caos que esteja acontecendo, cara, o mercado ainda se mantém em níveis de suporte como esses aqui dos 25 mil dólares, o que é extremamente importante. Ele se segurar nessa região, como ele fez essa madrugada dessa sexta-feira. Cara, isso já significa pra gente que o mercado tem uma possibilidade até que grande de fazer o rompimento disso para cima, que é o nosso interesse aqui. A questão é, cara, se o Bitcoin caiu só 3%, as altcoins já tiveram uma desvalorização gigante. O que vai acontecer com as altcoins caso o mercado, caso o Bitcoin busque ali coisa de 20 mil dólares? Cara, seria o fim das altcoins praticamente. Mas aí que tem uma leitura que a gente tem que fazer. A dominância do Bitcoin, a gente tem que olhar ela, o que está acontecendo, e a dominância ela está com padrão de alta. Então, com certeza, o mercado está priorizando muito mais o Bitcoin do que todas as moedas alternativas do mercado, o que é interessante. Mas por que essas moedas estão com tanto pouco interesse e por que tem tanta gente vendendo tudo que conseguem e, na verdade, não tem espaço para otimismo nesse momento? Para eu responder todas as perguntas que eu fiz até agora, é o seguinte: logo de início, a SEC, o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, está processando corretora e está colocando títulos, tá nomeando alguns projetos de criptomoedas como valores imobiliários. Você tem que saber o que é isso? Não, você só tem que saber que quando um órgão ele coloca um título, ele enquadra um ativo financeiro em uma categoria, automaticamente ele está aplicando regulamentação em cima. Então, já que está falando que a SEC enquadrou 71 criptomoedas como valores imobiliários, isso significa que essas criptomoedas estão sofrendo uma regulamentação pesada e ainda acompanhando processos em cima de corretoras, o que leva um medo generalizado. Imagina, né? Você tem a sua criptomoeda, o órgão dos Estados Unidos do mercado financeiro está nomeando essas moedas como enquadrando em um tipo de ativo financeiro e as corretoras estão tirando essas moedas de circulação, estão tirando o mercado futuro, estão causando restrições na negociação. Então, você como investidor, você vai ficar preocupado. Cara, o que vai acontecer com o meu dinheiro? E isso aqui é só o começo que para mim pode evoluir para uma coisa muito pior, que é o quê? Uma guerra regulatória entre o dólar e entre o mercado de cripto. Eu já deixei bem claro que o mercado de cripto ele mexe com um ponto muito sensível da macroeconomia, que é o dólar. Você sabe que a moeda que mais movimenta o mercado de cripto, você vai confirmar comigo isso, é o SDT, o SDC e BUSD. São moedas que representam o dólar, só que em forma de token, tá? Então você pensa comigo,
Cara, o mercado trabalha com quantidades bilionárias de dólares, representando uma moeda que é do governo americano, que é de posse dos Estados Unidos. Então, eles têm total liberdade para tentar fazer algum ataque no mercado de cripto para defender o interesse deles, que no caso é o dólar. Então é aí que chega uma parte sensível, porque o que aconteceu agora pode ser o início dessa guerra, que na minha opinião pode ser uma guerra fria acontecendo entre o dólar e entre as criptomoedas. Isso aqui pode evoluir para um processo que foi parecido com a bolsa americana antes dos anos 2000, que ela passou por uma regulamentação forte, sofreu com isso com certeza, mas depois permitiu que o mercado fosse negociado de forma mais tranquila e sem preocupação por parte de quem investe. Porque hoje muita gente que é bilionária, tem muito dinheiro, às vezes fica com o pé atrás para se expor no Bitcoin, se expor no mercado de cripto. E por quê? Porque não tem uma regulamentação sólida em cima. Imagina quando tiver tudo bonitinho e esse pessoal ficar mais livre para colocar o dinheiro no mercado de cripto. Aí sim você vai ver o mercado subindo para um nível de amadurecimento ideal, se assimilando aí a mercados grandes, ouro, bolsa americana, e esse é o ponto que todo mundo que investe em cripto quer chegar. Então o que isso significa? Significa que a pressão está em cima das altcoins que estão sendo nomeadas como valores imobiliários, tá? Então a guerra está entre, até o momento, o governo, na verdade o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, e entre essas criptomoedas que estão nessa lista, que por sinal essas moedas caíram bastante nos últimos dias, na última semana precisamente, e agora, na verdade, nessa madrugada, foi literalmente para acabar com a esperança de qualquer holder e colocou a paciência de muita gente à prova. Até porque eu tive que fazer uma live em plena madrugada para explicar um pouco do que estava acontecendo e se havia motivo para preocupação ou não. E aí eu cheguei num ponto muito importante. As pessoas acham que com essa queda que o mercado entregou, que vai ser muito fácil você tirar dinheiro do mercado. E acaba sendo ridículo. Ah, tá caindo, eu compro. Você tem que entender que todo mundo pensa assim. Se a massa pensa assim, a chance é de todo mundo quebrar a cara, porque não é todo mundo que vai sair com o bolso cheio nesse mercado. São pessoas selecionadas. E para você ser uma pessoa selecionada, você precisa estudar e saber lidar com o risco do mercado. Sem isso, você não vai sair do próximo ciclo de alta com dinheiro no bolso. Tá? Eu não tô aqui para ficar vendendo sonho, eu tô aqui para fazer o pessoal realmente mudar de vida, assim como mudei no último ciclo de alta. Porque eu fui esperto, porque eu fui inteligente, porque eu estudei para um cacete e perdi muito dinheiro para chegar nesse ponto. Então, eu quero que todo mundo aproveite o máximo possível de um ciclo que dura um ano, cara. São 365 dias para você fazer o máximo de dinheiro que você conseguir e principalmente vender. Muita gente ficou rica, depois perdeu o dinheiro inteiro porque não vendeu. É o famoso pseudo rico. Cara, valorizou pra caramba, depois devolveu tudo e ficou chupando o dedo porque não tinha dinheiro para sacar. Na verdade, o cara tava no prejuízo. Muita gente chegou nesse momento perguntando: agora é hora de comprar? Vai cair mais? E eu te falo uma coisa: o Bitcoin ainda está num nível muito aceitável de correção e ele tem margem para cair para a casa dos 25, que ele não bateu ainda. O máximo que ele conseguiu nessa queda foi 25.500, praticamente exatamente 25.500, e ele tem um suporte nos 25, consequentemente perto dos 24 mil dólares também. Então, a única coisa que eu te falo é, o mercado tem margem para corrigir mais? Sim, senhor. Até porque, mesmo corrigindo, ele ainda ia respeitar esse padrão que ele está construindo que entrega alta. Só que o mercado adora testar a paciência das pessoas, levando todo mundo ao limite, como a gente teve nessa madrugada. Então, se você não souber a hora certa de você comprar e a hora certa de você vender, você não vai conseguir sair no lucro, não vai ter sucesso nesse mercado. Você vai perder tempo e, além disso, perder dinheiro, como muita gente faz. E eu tenho uma oportunidade para você, tá? Dia 15 agora, eu tenho um treinamento que eu formo as pessoas para ter o maior conhecimento possível para abusar dos extremos do mercado, porque você abusando dos extremos, você diminui a sua exposição ao risco e aumenta o potencial de lucro. É o que eu chamo de ser sniper. Então, por isso que o treinamento Criptomondo ensina dentro a estratégia sniper. E a estrutura toda que ronda esse treinamento, se você for procurar outros produtos que vendem, é mais de R$ 2.000. Eu tô vendendo uma formação completa para você ser foda nesse mercado por R$ 297. Dia 15 agora esse preço vai aumentar, porque tá muito ridículo de barato, eu só vejo resultado positivo do pessoal
Todo mundo falando que tá muito barato pelo que eu entrego, então eu tô entregando ouro por um preço, o menor preço do mercado, uma estrutura que os outros vendem por aí por R$ 2.000. Então se você quer ter essa chance pagando barato, você tem até dia 15, então se você não perdia tempo, conhecimento é o que vai colocar dinheiro no seu bolso, sorte não vai. Primeiro link na descrição, você tem acesso à página e entra lá para a estratégia Sniper para o Crypto Money, que eu tenho certeza que você vai aprender coisa que você nunca viu na vida, que você vai realmente sentir a capacidade que você vai ter de fazer muito dinheiro com o mercado, abusando sempre dos pontos extremos, tá? Isso é seu Sniper e eu quero que você vire um. E para piorar, perto da sexta-feira, quando o mercado caiu, tivemos uma notícia falando que a Robinhood, que é uma corretora, vai deslistar Cardano, Polygon, Solana em meio à repressão desse órgão que regulamenta a atividade financeira lá dos Estados Unidos em cima das corretoras. Então, se ele já processou a Binance, já processou a Coinbase, a pressão em outras corretoras, cara, tá geral trancando o rabo. O que vai acontecer com a minha corretora? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas moedas para não ter problema. Então é exatamente isso que a Robinhood está fazendo. É uma resposta rápida para evitar um processo. Só que isso acontecendo em larga escala vai com certeza influenciar a oferta e demanda no mercado. E eu quero que você preste atenção em uma coisa. O mercado nesse momento está com baixíssimo volume. Isso significa que o mercado pode ser facilmente manipulado para mudar de preço sem que você coloque muito dinheiro dentro do mercado. Esse é o ponto. Até porque toda a movimentação que o mercado está tendo é com baixíssimo volume. E graças ao medo que as pessoas estão tendo de se expor nas altcoins por conta dessa pressão da SEC, é o que está levando todo mundo a vender, ficar desesperado, mas uma coisa me chamou a atenção. O que eu achei muito curioso foi o fato dessa queda que aconteceu nas altcoins, pelo menos nessa aqui que a gente está vendo é a Shiba, cara, foram em menos de 5 minutos que o mercado caiu mais de 30%. Então, vamos lá, o que vai causar uma queda em plena madrugada, levando todas as moedas do mercado a cair coisa de 15, 20, 30% em menos de 5 minutos. Foi um movimento coordenado, foi alguém despejando e com certeza apareceu um monte de engraçadinho na internet criando teoria da conspiração, falando os possíveis motivos disso acontecer. E aí começou a rodar na internet esse tweet aqui de um tal de Scimitar Capital, que é o seguinte: nosso fundo tomou a decisão estratégica de liquidar nossas participações criptográficas e devolver o capital aos nossos estimados LPs. Acreditamos que essa mudança proporcionará muita maior estabilidade e oportunidades. Beleza. O pessoal não presta muita atenção, acha que qualquer coisa é notícia séria e literalmente o que estava acontecendo aqui, pelo que você pode ler, é que tinha um fundo se livrando de todas as suas altcoins. O que em tese, se você for ligar os pontos, faz sentido, porque o mercado já está com uma pressão vendedora e para ele cair em 5 minutos de tantas formas, é só se alguém literalmente despejar várias moedas ao mesmo tempo. O que chegou a fazer muito sentido depois que você olhava um tweet desse. Só que, se você observar melhor as hashtags que esse post tem, vamos lá, update do fundo, atualização do fundo, liquidação cripto, estratégia de investimento. Como que uma empresa vai postar simplesmente o fato deles terem vendido pra caramba um monte de moeda e marcar uma hashtag chamada Crypto Liquidation, que é a liquidação das pessoas? Que se você não sabe, nessa madrugada foram liquidados mais de 300 milhões de dólares em menos de uma hora. Que foi, se você for fazer uma escala, foram em menos de 5 minutos que a gente teve um rombo acontecendo, muita gente quebrando a cara. E eu tenho uma teoria muito mais interessante do que essa para explicar para você. E aí a gente chega na parte que interessa mais, com certeza para você, que é, cara, será que a gente pode cair mais? Ou se o mercado chegou num fundo nessas altcoins? Para te explicar, eu vou te passar um pouco o conceito do que é o mercado futuro. Quando você mexe com alavancagem, você sabe que isso é possível e é uma das coisas que eu ensino na estratégia Sniper. São formas de você alavancar o seu lucro, potencializar todo o seu ganho mesmo que você não tenha muito dinheiro. Só que você tem que usar isso de forma responsável. E uma ferramenta que vai te ajudar muito é o stop loss. Porque se o mercado for na direção contrária do que você está indo na operação, você vai perder dinheiro. Então você quer ter certeza que o seu risco seja bem pequeno. Então você vai assumir uma perda caso o mercado não faça o que você quer. Ok, entendendo isso, eu quero que você preste atenção nesse círculo aqui, que ele marca o fundo que a Tillis marcou
no último ciclo de baixa que o mercado teve ano passado, 2022. Então o mercado caiu para os 15.500, as altcoins acharam um fundo, que foi esse aqui. Acontece que logo depois o mercado subiu. Quando ele subiu e chegou nesse outro ponto aqui, a maioria dos investidores falaram assim: o fundo já foi encontrado nessas altcoins, o mercado agora vai começar a subir, então eu vou entrar alavancado aqui. Só que a pessoa que entrou alavancada neste ponto, vamos lá, se o cara alavancou 2 vezes, significa que a liquidação dele, ele vai perder todo o dinheiro que ele abriu nessa operação, caso a TILIS caia 50%. E ele não acha que isso vai acontecer porque o mercado já precificou um fundo aqui, afinal, né? Então é muito fácil o mercado começar a subir a partir daqui. Erro de iniciante, porque o mercado nesse exato momento, pelo menos na TILIS, ele chegou a ter uma queda de 79%. Ou seja, muitas pessoas que pagaram de espertões foram liquidadas nessa moeda. Então isso aqui é perfeito, casa com uma narrativa que eu acabei fazendo a interpretação, que é: todo mundo sabe que 2024 é o ano do halving do Bitcoin, isso tende a valorizar bastante o mercado inteiro e a gente ter o ciclo de alta, o bull market do Bitcoin. Beleza. Acontece que as pessoas nesse exato momento elas já estavam contando com essa bull run, que o negócio ia começar a disparar logo em seguida, que não ia ter correção, só ia subir. E, cara, não tem coisa melhor para o mercado do que quebrar a expectativa da massa. Então, se a massa está esperando que o mercado vá subir, ela fazer esse movimento que você viu, essa correção toda, essa queda que liquidou muita gente, é uma limpa extrema do mercado. É uma limpa a chegar num ponto que as pessoas começam a desesperar, começam a perder a fé no mercado, e isso a gente sabe que é o melhor gatilho. E possivelmente a partir desse momento eu tenho muito mais convicção em falar que sim, a gente está chegando perto do fundo máximo das altcoins, visto que o Bitcoin já está numa vantagem extrema do fundo que ele achou, nos 15.500, e agora está nos 26, o que está bem confortável. Agora as altcoins, para mim, elas já estão completando o propósito delas, que é quebrar a expectativa da massa. E o que aconteceu nessa sexta-feira foi perfeito para essa narrativa inesperada. Claro que todo mundo, eu não vou falar aqui que eu sou feito de ferro, que eu não me afeto com isso, com certeza eu tinha algumas posições abertas, fui estopado em algumas, e minhas posições de hold, pelo menos que eu estava um pouco exposto já, cara, faz parte, desvalorizou sem problema. O interessante é você entender o que está acontecendo no mercado para você não se desesperar. Entender que isso é um processo que o mercado tem de alta e baixa. Afinal, o mercado é completamente volátil e a gente entende os riscos. Por isso que é extremamente importante você dominar a análise gráfica. Novamente, a estratégia Sniper vai mudar completamente a sua perspectiva de mercado e vai permitir que você faça muito dinheiro no melhor momento, que acontece em poucos tempos, tá? Menos de um ano, o mercado te dá essa oportunidade, mas poucas pessoas vão conseguir aproveitar. E melhor, aproveitar em qualquer momento. Até no ciclo de baixa, muita gente ganha dinheiro com a estratégia Sniper porque ela permite que você ganhe dinheiro se o mercado estiver subindo ou caindo. E por sinal, muita gente ganhou dinheiro com essa queda. Por incrível que pareça. Teve aluno meu ganhando $12.000 só nessa brincadeira, só em algumas horas. Em relação à oportunidade, se é hora de comprar, a médica está caindo, derretendo, eu vou encher a mão? Na minha opinião, não é o momento ideal para você comprar tudo, dar all-in. Por quê? Porque o mercado ainda está sensível. O Bitcoin tem margem para cair e se ele cair, ele pode empurrar as altcoins muito mais para baixo, visto que a relação entre o Bitcoin e as outras criptomoedas está muito discrepante. Então esse é o maior risco do momento, tá? Conforme você analisa os riscos, você molda a sua exposição. Então, por favor, não seja maluco, tá? Não seja maluco de dar tudo em uma tacada só ali, comprar tudo de vez, achando que não, é hold, eu tô tranquilo. Cara, o mercado adora quebrar a expectativa dessa galera. É muito melhor, falando em análise gráfica, você esperar uma confirmação do mercado para você tomar uma decisão do que você pegar uma faca caindo, porque ninguém sabe até onde isso vai parar, certo? Então você tem que ser inteligente em um mercado que precisa de pessoas inteligentes para ganhar dinheiro, tá? Você não vai ganhar dinheiro com esse mercado sendo completamente inocente, sem estudar, achando que é só comprar para hold e vai ficar rico alguma hora. Cara, você tem que saber o básico, ferramentas que você vai usar para alavancar a sua exposição de forma inteligente, ganhar dinheiro com o mercado subindo, ganhar dinheiro com o mercado caindo e sabendo a hora certa de comprar e vender. Com isso, ninguém vai te parar nesse mercado e você vai ter total capacidade de sair do próximo ciclo com muito dinheiro do bolso e possivelmente
às vezes, tá? Aposentado. Isso não é impossível, mas poucas pessoas conseguem fazer isso. No mais, eu não quero que ninguém fique desesperado e para isso eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal e deixem um like, que é muito importante. Não para mim, eu sempre falo, a inscrição aqui não é importante para mim, é para você que quer aprender e você que quer sempre, pelo menos, saber o que está acontecendo com o mercado da forma inteligente, pelo menos na ótica de uma pessoa que já é mais na parte analística do mercado, tá? Analítica. Agora eu não sei, acho que eu acabei de assassinar o português, mas enfim, muito obrigado por ficar comigo até aqui, tamo junto e fica de boa.